Olá, querido líder, seja muito bem-vindo a esse vídeo aqui no canal Líder Maranata. E nesse vídeo eu quero compartilhar com você algumas lições que eu pude anotar da Convenção 2025 da Associação Maranhense para o Ministério Jovem, Aventureiro e Desbravadores. Estive participando nesse último final de semana e fiz aqui algumas anotações, onde quero nesse momento aqui nesse vídeo compartilhar com você para servir aí para você, né, como guia, como insight, como informação, como conteúdo relevante na hora que você for sentar para organizar a sua direção, organizar aí seu calendário, seu planejamento, enfim. Meu objetivo é compartilhar conteúdo que possa te ajudar. Bom, e algumas lições aqui que eu pude anotar, pude ver que temos aí algumas ênfases sendo levantadas para esse ano, que precisamos aí tomar cuidado, precisamos prestar atenção, precisamos aí realmente atuar de maneira mais forte para que possamos aí ser um ministério relevante. Bom, e se você puder pegar uma caneta e um papel para anotar, eu vou estar compartilhando informações, mas eu tenho total certeza que ao decorrer desse vídeo você também vai ter insights a partir do que eu falei para você, de acordo com a tua realidade, de acordo com o teu clube, de acordo com a tua liderança aí. Então, extraia aquilo que faz sentido aí para o teu contexto. Bom, como primeiro ponto aqui relevante, eu quero compartilhar com você é a seguinte lição. Lição número 1 desse nosso vídeo aqui. Precisamos ser líderes que a nossa autoridade ela parta da palavra, da Bíblia. A nossa autoridade enquanto líderes cristãos, enquanto líderes de desbravadores, ela deve partir sempre da palavra de Deus. O poder da palavra. Enquanto líderes, nós temos responsabilidades, temos que tomar decisões, temos que influenciar, temos que encorajar, temos que movimentar pessoas. Mas que acima de tudo isso, que nós sejamos conduzidos pela palavra. E que quando as pessoas olharem para mim, olharem para você, que elas possam perceber que nós estamos atuando segundo a vontade de Deus em que encontramos na palavra. Então isso ficou muito claro para mim nessa convenção, nesse concílio. Temos vivido tempos desafiadores, onde a informação, os conteúdos são superficiais e para não sermos aí tomados por esse meio da desinformação, aonde surge até mesmo desrespeito, então que possamos ser líderes que estejam sempre ancorados na palavra. Bom, a segunda lição que eu pude anotar desse concílio é que as novas gerações não aceitam gente fake. É isso mesmo que você ouviu. As novas gerações não aceitam pessoas fake. Precisamos ser pessoas, seres humanos de verdade. Seres humanos que têm sentimentos, seres humanos que acertam, que erram, seres humanos de verdade mesmo, da mesma forma como Jesus foi verdadeiro, foi sincero, foi humilde. Então, essas novas gerações a qual estamos aí lidando no Clube dos Gravadores, elas conseguem perceber quando algo é real, quando algo é fake. A internet trouxe muito isso à tona e essa geração, ela trouxe isso do digital para a vida em sociedade. Elas não conseguem se conectar com pessoas que falam uma coisa, mas vivem de maneira totalmente diferente. Essa geração não consegue se conectar com pessoas fake. E essa é a nossa segunda lição desse vídeo. Não seja fake, seja uma pessoa de verdade, seja realista, seja uma pessoa que realmente ali, ao ter contato com o juvenil, que o juvenil possa perceber quem de fato você é. E aí fica a observação para termos aí um cuidado especial quanto à nossa conduta, ao nosso caráter, ao nosso comportamento, falas, enfim. Essa é a nossa segunda lição desse vídeo. As novas gerações não aceitam pessoas fake. Continuando aqui para a nossa terceira lição. Aqui eu anotei que esporte e relacionamentos. Esportes e relacionamentos. Nós podemos utilizar isso a nosso favor. Em uma era digital, em que apesar das redes sociais pregarem relacionamentos, porém nós sabemos que relacionamento de verdade é presencial. E o esporte entra aí como o nosso grande aliado para combatermos esses desafios que os nossos juvenis enfrentam. Então, que possamos aí, em nossos clubes,
termos relacionamentos saudáveis, promover relacionamentos verdadeiros, sinceros, acolhedor, para que os juvenis se sintam recebidos. Além disso, também temos aí a grande oportunidade com os esportes. Então pense aí no seu clube, como que você pode aproveitar esses dois pilares dos relacionamentos e também do esporte a favor do seu clube para trazer mais juvenis, para ajudar mais juvenis. Bom, além disso aqui, como quarta lição, eu anotei que precisamos aí estar em busca de uma tribo que gere pertencimento. Calma que eu vou explicar. Existe uma teoria muito forte surgindo, ou melhor, que já existe há um bom tempo, mas que ela está começando a ficar mais forte em nosso meio aqui cristão, que é o tema das tribos. O que isso quer dizer? Todo ser humano tem uma necessidade básica de pertencer a um grupo de pessoas. E mais do que nunca, essa geração em que nós lidamos no clube, de juvenis, adolescentes, elas também, mesmo sem saber, eles estão em busca de uma tribo a pertencer. Por exemplo, geralmente quem torce para um time A, ele vai querer frequentar lugares, vai querer se encontrar, vai querer conversar, vai se sentir muito mais confortável em estar com pessoas que torçam ou que torcem para o seu mesmo time. Outro exemplo, uma pessoa que é de uma determinada área profissional, um publicitário, um médico, um advogado, eles vão procurar pessoas que também sejam dessas mesmas áreas para conversar, para discutir, para fazer pesquisas, inovar. Então, as tribos nós precisamos entender como sociedades, como grupos, e o Ministério dos Desbravadores é um grupo, é uma tribo, aonde nós temos ali convivendo juvenis de diferentes raças, de diferentes classes sociais, com diferentes características, mas com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. E eu até digo mais, que hoje o Ministério dos Desbravadores, eu acredito que podemos considerar como um dos melhores projetos sociais em que podemos oferecer para o mundo. Nós temos hoje, em nossa igreja, o Clube de Desbravadores, que podemos considerar como um dos melhores projetos sociais para adolescentes juvenis. E temos isso à nossa disposição. E temos adolescentes que estão em busca disso, de aventura, de amizades verdadeiras, de amizades profundas. Você entende? Então, nessa lição aqui de oferecermos esse pertencimento, esse acolhimento, para que ele sinta parte de um grupo, parte de uma tribo, não há lugar melhor para oferecermos à juventude do que o Clube dos Bravadores. Então que possamos aí entender que quando o juvenil entra para o clube, é claro que ele vai participar das classes, especialidades, vai participar de todo o programa que o clube oferece. Mas acima de tudo isso, ele busca pertencer a um lugar. Ele busca fazer parte de um grupo de pessoas iguais a ele, que buscam os mesmos objetivos que ele, que têm os mesmos valores, que têm as mesmas características, enfim. Acredito que você deve ter me entendido. Então, como que o seu clube pode ser esse grupo, essa tribo, esse lugar onde aquele juvenil que talvez possui transtornos, que talvez possui desafios, dificuldades, ele pode ali naquele teu clube se sentir acolhido, se sentir ali pertencente àquele grupo de pessoas. Vamos avançando. Também anotei aqui algo muito importante, que pesquisar é construir futuro. Isso aqui é muito importante. Qual foi a última vez que você fez uma pesquisa no teu clube? Qual foi a última vez que você aí levantou dados, informações para entender, coletou feedbacks para saber como é que anda a mente das pessoas, como é que anda aí o propósito, como é que anda aí as motivações, como é que anda as dificuldades dos teus desbravadores, da tua direção. Então, queridos, pesquisar é construir futuro. Ao realizarmos pesquisas em nosso clube, em nosso distrito, em nossa região, esses dados que são coletados nas pesquisas são importantíssimos para gerarem soluções. Então, se utilize essa ferramenta aí no teu clube, no teu distrito, na tua região, onde você puder utilizar, porque pesquisa constrói futuro. Não deixe de usar as pesquisas para ter um clube aí cada vez mais que se importa com as pessoas. E as pesquisas nada mais são do que formas de mostrar para as pessoas que você se importa com elas. Então pesquise, colete feedback, converse, escute para saber o que está certo, o que está errado, o que as pessoas realmente acham, qual é o melhor caminho, e lide aí com
com os dados da melhor forma possível. Além disso, mais uma lição que eu pude aqui anotar desse concílio é que nós fomos chamados para cuidar. Exatamente o que você ouviu. E talvez você deve estar até falando, mas Júnior, eu preciso de cuidado, como que eu que vou cuidar? Queridos, quando Deus nos chama para cuidar de alguém, é porque nesse processo de cuidar de juvenis, o próprio Deus é quem vai estar cuidando de cada um de nós. Exatamente. Nós fomos chamados para cuidar. E essa palavra cuidar, ela é muito importante porque ela me mostra que o meu chamado dentro de um clube de gravadores, dentro de uma direção, ele é muito mais intencional, ele é muito mais profundo, ele é muito mais relevante do que eu imagino. Eu não estou em um clube apenas para ter contato com o juvenil, através de Moda Unida, através do cantinho ou em um grupo de WhatsApp. Nós precisamos se importar de verdade com os juvenis, de verdade com os adolescentes, porque o nosso chamado, acima de tudo, é para cuidar de cada um deles. Além disso, outra lição que eu pude aqui trazer para mim, e eu quero levar isso ao longo desse ano, é basicamente duas perguntas nessa próxima lição, que é mais ou menos o seguinte: o que eu recebi e o que eu irei repassar? Isso é muito importante, queridos, porque muitas vezes nós estamos dando continuidade a ideias, a pensamentos, a atitudes, a ações que, por realizarem comigo, eu agora quero que isso continue sendo levado em frente. Se for bom, se for algo que constrói ao invés de destruir, vale a pena. Mas se por alguma vez, se por alguma situação, você acabou sendo atingido por coisas, por ações, por pensamentos, por ideias que ao invés de construir, destrói, não dê continuidade a isso. Então pare para refletir. O que eu estou recebendo e o que eu estou repassando? Que sejamos líderes em 2025, que propaguem, que compartilhem, que repasse, que dê continuidade apenas a coisas que edificam. Combinado? Bom, continuando, também anotei que ou lutamos juntos ou morreremos separados. Eu gostei muito dessa frase. E queridos, o povo de Deus, nós enquanto liderança, precisamos estar unidos, não tem outro caminho. Não tem outra alternativa, não tem outro método, não tem outro caminho. Ou lutamos juntos, ou morreremos separados. Eu acho que por si só, essa frase já é uma grande lição, não? Então, vamos aqui avançar. Também anotei, olha só que interessante, os imperativos do líder. Anota aí. Primeiro, inspirar confiança. Exatamente. Eu e você, enquanto líderes, nós precisamos passar confiança naquilo que falamos, naquilo que orientamos, naquilo que determinamos, naquilo que planejamos. E como que nós transmitimos, como que nós inspiramos confiança? Através das nossas competências, mas principalmente através do nosso caráter. Número 2, esclareça propósitos. Exatamente. Precisamos deixar claro qual que é o objetivo, qual que é o propósito, o porquê estamos fazendo aquilo. E como que transmitimos isso? Transmitimos, né, isso através da razão, através do valor e através do serviço. Exatamente. Se você levantou a ideia, você deve ser o primeiro a mostrar o motivo, a mostrar o propósito, a mostrar a razão. Número 3, alinhar sistemas. Basicamente aqui está falando sobre os nossos processos, sobre os nossos métodos. Se não está dando certo de um jeito, precisamos avaliar o mais rápido possível para mudarmos a tática. Se está dando certo de um outro jeito, por que não testarmos? Então, número 3, imperativos do líder é alinhar os sistemas, alinhar os processos, ter métodos de atuação bem claros. Número 4 aqui, dos imperativos do líder, é liberar talentos, ou seja, formar novos líderes. Precisamos formar mais líderes, novos líderes, dar espaço, dar oportunidade. Porque quando nós fomos chamados para liderar, automaticamente Jesus também colocou em nossa liderança o chamado para discipular. Não se orgulhe de quantidade de tempo que você ficou em um cargo, mas fique feliz pela quantidade de pessoas que você ajudou a se tornarem novos líderes. Combinado? Bom, chegando aqui já na parte final
desse nosso vídeo. Tenho mais alguns aqui para compartilhar com você. Além de tudo aqui que eu falei para você com relação a essas lições que eu pude tirar desse nosso concílio anual. Vamos aqui para as últimas que eu quero compartilhar com você para esse ano. Bom, liderança é sobre construção de visão. A visão certa. Queridos, não adianta termos habilidades técnicas, não adianta sabermos do início ao fim do manual, não adianta nada disso. Se nós não tivermos o uso correto, se não tivermos a visão correta sobre aquele conhecimento ao qual estamos obtendo. E isso para mim foi muito interessante porque muitas vezes nós somos pegos com a melhor informação do mundo, com a melhor ferramenta do mundo, com a melhor atividade do mundo. Mas por estarmos com a visão equivocada sobre aquela informação, acabamos não avançando. Então, queridos, lembre-se esse ano, ao longo desse ano e ao longo da sua liderança, que liderança é sobre construção de visão e visão certa. Combinado? Bom, além disso, a próxima lição que eu anotei é que os nossos clubes precisam ser intencionais. Eu até anotei uma frase que é muito comum, que diz assim, ó, vamos ver no que vai dar. Não, queridos. Se nós dizemos ser líderes que planejam, que buscam ordem e decência, não podemos ser líderes que vamos ver no que vai dar. Não, queridos. Temos que ser líderes intencionais. Em tudo que vamos fazer, precisamos ter um motivo, como eu falei anteriormente. Precisamos ter um propósito. Precisamos esclarecer para onde queremos ir. E para isso, precisamos ter líderes, direções, precisamos ter clubes intencionais em absolutamente tudo. Desde a recepção da reunião regular até a despedida. Precisamos ser intencionais em cada detalhe. Sabe por quê? Porque cada detalhe, cada atividade, cada ação é uma oportunidade de salvação. Então coloque isso na tua mente. Seja intencional no Clube Desbravadores. A nossa próxima lição, e essa aqui eu achei também muito importante, que diz o seguinte: os pais são a força humana mais potente que molda o desenvolvimento da fé das crianças. Olha que interessante. O nosso ministério trabalha diretamente com juvenis, adolescentes. E talvez na sua grande maioria são juvenis que os pais não são da igreja. E ao invés de você olhar isso como desafio, olhe como oportunidade. Porque, queridos, muitos juvenis, na sua grande maioria, na verdade, por mais que tenham conselheiros que sejam exemplos, por mais que tenham uma direção que ali esteja sempre exemplar, que dê testemunho para ele, mas ele sempre vai querer saber, e meu pai? E minha mãe? E minha família? Será se meu pai e minha mãe também não creem nesse Deus? E aí nós temos uma janela de oportunidade para termos uma ênfase maior em trabalhar com as famílias, com os responsáveis, com os pais dos nossos desbravadores. Porque lembre-se, ao alcançarmos o juvenil, nós também estamos alcançando a família dele. Então, queridos, lembre-se disso ao longo do ano. Os pais, como aqui tem na frase que eu anotei, são a maior força humana para influenciar o desenvolvimento da fé dos juvenis. Beleza? Compreendeu aí? Bom, avançando, e também aqui algo muito importante que eu quero aqui, vou até me arrumar aqui na cadeira para chamar a tua atenção. Uma outra lição que para mim eu fiquei muito pensativo sobre isso. A juventude não amadurece se não tiver adultos entre eles. Se não tiver pessoas mais experientes entre eles. E como é que está a tua direção? Tem adultos? Tem pessoas experientes? Não se isole. Não pense que só uma nova geração agora é que vai ficar à frente do clube. Não faça isso. Lidar com adolescentes juvenis é necessário postura, conduta, pessoas maduras. E nessa lição, na palestra que eu assisti, ficou muito claro para mim que a juventude não amadurece se não tiver adultos entre eles. Pense sobre isso e olhe para a realidade do seu clube. Bom, caminhando para o final, algo também muito importante que eu anotei aqui é que o ouvir é a linguagem de amor desta geração. Você entendeu? O ouvir é a linguagem de amor desta geração. E eu te pergunto, você tem ouvido o teu desbravador? Ei, conselheiro, você tem gastado tempo em ouvir o teu desbravador?
em saber o que ele passa, em saber o que ele sente, em saber o que ele pensa. Diretores, capelãos, enfim, líderes e direções como um todo. Precisamos ouvir os nossos juvenis. Que esse vídeo nos ajude ao longo desse ano a lembrarmos dessas lições. Aqui não é um vídeo técnico, é um vídeo que ele complementa a parte técnica. Ele dá vida, ele dá sabor à parte técnica. E todas essas lições, elas são as lições que precisam ser lembradas, enfatizadas, está nos acompanhando ao longo desse ano. E para concluirmos, eu tenho aqui a última lição que eu pude anotar. Na verdade tem bem mais, só que para o nosso contexto aqui de desbravadores, e também para o vídeo não ficar muito longo, quero compartilhar essa última lição para que você leve para esse ano. Diz o seguinte: como construir um lugar seguro, um ministério seguro, uma igreja segura. Como construir um ambiente seguro para o juvenil. Número 1, anota aí, pertencimento. Ele precisa se sentir parte. E quais ações, de que maneira o clube pode fazer com que aquele juvenil ele se sinta útil, se sinta parte daquele grupo de pessoas. Número 2, precisamos gerar conexões. Lembre-se, eles não se conectam com pessoas fake? Pois é, para termos um ambiente seguro em nossos clubes, precisamos ter conexões. Número 3, apoio. Lembre-se, fomos chamados para cuidar. Precisamos apoiar, queridos, os nossos juvenis. Eles passam por sérias dificuldades, por sérios desafios. E nós precisamos estar para apoiá-los a vencer cada desafio. Número 4, um lugar seguro, ele também tem orientação. Qual foi a última vez que você sentou com a tua unidade para orientá-los, para ouvir e para passar orientações? E número 5, encorajar. Um lugar seguro encoraja. Um lugar seguro dá confiança para que o juvenil possa ser ele mesmo e com isso se desenvolver na sua área, com seu talento, com seu dom. E queridos, eu quero finalizar esse vídeo com essas lições que eu pude anotar e compartilhar com você para que possamos elevar ao longo desse ano, lendo pelo menos 2 textos bíblicos que serão fundamentais para mim e para você. O primeiro é o de Juízes 2, do 7 a 11, que diz o seguinte: o povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Balaíns. Forte, não? Levantou uma geração que não conhecia o que o Deus de Israel havia realizado. É para refletirmos o que nós temos feito, o que nós temos compartilhado, ou vou além. Qual a nossa participação na construção dessa geração? Será que tenham contribuído para que conheçam ao Deus verdadeiro? Vale a pena refletir sobre isso. E por último, para encerrarmos esse vídeo, 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Querido líder, que Deus abençoe a tua liderança em 2025 e que possamos, baseado na palavra dele, na palavra de nosso Deus, estarmos fortes, firmados, inabaláveis e que essas lições que compartilhei aqui com você, que elas te sirvam como lembretes, como conteúdo, como informações que possam te ajudar a, em momentos desafiadores, em momentos decisivos, te ajudarem a tomar melhores decisões. Que Deus te abençoe e sempre Maranata.